A história do agricultor, de 48 anos, morto durante uma abordagem policial. Ele foi confundido pelos militares com criminosos foragidos. Imagens exclusivas das câmeras de segurança do local registraram toda a ação. 20 homens foram afastados. Área Rural de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito revoltada porque eu sabia que eles tinham matado meu marido. Eu sabia tudo que tinha acontecido dentro da casa. Eu sabia que ele ainda estava vivo quando deram o último tiro. Nesse complexo de casas, vive a família do agricultor Marcos Nuremberg. O pai dele e a irmã moram nessa casa maior. A outra irmã na casa mais à frente. Marcos e a esposa ficavam nessa aqui, o lugar onde Raquel passou horas de terror. Madrugada de 15 de janeiro de 2026. Eu lembro de muitos gritos e muitos gritos e muitos gritos e algumas falas. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Para mim eram bandidos. Nunca, em hipótese alguma, eu perceberia que era uma ação policial. Mesmo que eu tivesse escutado alguém me dizendo que era da polícia, eu não teria acreditado. Levanta as mãos! Levanta as mãos! O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade às imagens da ação de 20 policiais militares que no Rio Grande do Sul são conhecidos como Brigada Militar. Logo que eles mataram meu marido, eles vibraram assim. Eu estava ali, tá? Eu senti a vibração, eles comemorando ali entre eles a vitória da operação que eles tinham feito. Às 3 horas da madrugada, Raquel e o marido Marcos acordaram com o latido dos cachorros. Meu marido olhou e viu algumas lanternas no terreno, assim, vindo de longe. Ele disse, ó, chama a polícia, é ladrão, chama a polícia. E foi pro quarto pegar a arma. Marcos tinha uma espingarda para proteção. Segundo a Raquel, ele não chegou a usar. E eu não sou uma pessoa sem informação, então eu sabia que a polícia não invadiria a minha casa sem anunciar um motivo, sem ter o carro cercando a casa, sem ter alguém dizendo que tinha um mandato. Os policiais chegaram sem fazer barulho e estacionaram os carros distante da casa. Estouraram a porta de vidro e, ao mesmo tempo, os tiros começaram. E era muito tiro, muito tiro. E o meu marido já imediatamente me falou que tinha sido atingido. Se ajoelhou na frente do guarda-roupa e caiu para frente. Ele disse, amor, te deita que eles vão te matar. Ô, Magrão, deita a polícia, Magrão! Deita, cara, é a polícia! É possível ouvir o aviso de polícia e a confusão entre eles. Cuidado aí, nessa peça aqui da toalha, aqui da cortina. Raquel conta que eles ficaram no meio do fogo cruzado. Magrão, sai de tudo aí, tá aí atrás! Sai daí, tá chutando da cama, sai! É polícia, cara! Vai correndo aí! Ô, meu, não atira de tudo! Não atira de tudo! Eram em 3 direções os tiros. Não sei dizer quantidade, não sei dizer, eram muitos tiros. Não sei dizer quem atirou, não sei dizer como foi, porque eu estava com os olhos fechados, eu só ouvia. Tá atrás do negócio, tá atrás do sofá. A casa onde tudo aconteceu está em construção. A Raquel e o Marcos estavam provisoriamente morando em apenas um dos cômodos. O espaço é pequeno. Do lado direito da cama está um guarda-roupa, que servia de divisa para a sala onde fica o sofá encostado. O outro armário de roupas fica na frente da cama. Era ali que o Marcos tentava se proteger quando foi atingido.
Raquel deitou no chão entre o guarda-roupa e a cama. Eu pensava, meu Deus, o Marcos tem que estar vivo, o Marcos só levou um tiro, ele vai sobreviver. E aí, num determinado momento, eu ouvi alguém falar que ele mexeu a cabeça. E já tinham parado os tiros. E teve um último disparo. Que eu acredito que foi o disparo que matou meu marido. Os policiais encontraram Raquel deitada. Tá viva, cara. Tá viva, cara. Ela foi levada para a cozinha, onde ficou mais de 1 hora ajoelhada, sem olhar para os policiais. Na situação que eu estava, sendo torturada, sendo ajoelhada nos cacos de vidro. Eu não tinha como saber, e eles podiam me dizer que eram da polícia, eu não ia acreditar. Porque a polícia não invadiria a minha casa, junto com a polícia não teria pessoas de tênis, não teria tanta agressão, teria um giroflex chegado na minha casa junto com a abordagem, não teria invadido a minha casa, não teriam quebrado tudo. Tudo isso passava na minha cabeça. Quando finalmente entendeu o que tinha acontecido, veio a revolta. Atitudes que vocês tinham lá dentro, as conversas que vocês tinham eram de bandido, não era de policial. Tá? Vocês riam. Vocês abriam e fechavam geladeira. Isso não é possível. Eu quero ir lá ver meu marido. Não vou sair daqui. Sai de perto de mim. Não saiam de perto de mim. O que aconteceu com a gente foram coisas que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. A área com várias propriedades na zona rural de Pelotas vinha sendo monitorada pela Polícia Militar há algum tempo, desde que um sítio aqui perto foi invadido por criminosos, a família feita refém e veículos levados. 2 desses integrantes da quadrilha foram presos no Paraná. E foram estes homens que teriam informado aos agentes que essa região aqui era utilizada como base para crimes. Os relatos, então, foram repassados para a Brigada Militar local, que armou uma operação. De acordo com o Comando-Geral da Polícia Militar Gaúcha, essas informações teriam induzido os PMs ao erro. Eita, no chão! É a polícia! Não pode se dizer de outra forma, né? O grande equívoco ocorreu, isso não é julgamento preliminar, é constatação, né? Na medida em que o produtor rural não entendia que ia ser roubado por um grupo de criminosos e os, de fato, eram policiais militares que tinham esta informação. As imagens do sistema de monitoramento da casa são consideradas peça-chave para esclarecer o caso. Os policiais só perceberam que o local tinha câmeras de segurança quando o dia já estava amanhecendo. Segundo o delegado responsável pelas investigações, a ação não foi informada previamente à Polícia Civil. Os vídeos, áudios, enfim, com todo esse bojo, né, de elementos que nós temos, vão ser fundamentais para que nós tenhamos um resultado técnico e justo daquilo que aconteceu, que é um caso muito grave, e nós temos todos aqui muito sentimento em relação ao que aconteceu por essa família. A Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares disse que os agentes se identificaram durante a averiguação, havendo lapso temporal superior a 1 minuto entre os gritos de identificação policial, a ordem para largar a arma e o primeiro disparo. Testemunhas, incluindo a viúva e familiares do Marcos, já prestaram depoimento. A filha, Fernanda, conta que custou a entender o que estava acontecendo. Em todo momento a gente pensava que eram ladrões e que a brigada, a polícia, né, a brigada militar, estava lá para pegar, né, para pegar os bandidos, no caso. Não que eles seriam, né, quem que aconteceu foi eles que fizeram, né. É até desumano, né, porque a gente chorava, era eu chorando, meu pai era pedindo informações a Fernanda na frente e eles simplesmente ficavam mudos, não falavam nada e como só isolava, não poderia entrar, não podia entrar e a gente desesperado pedindo informações e eles não diziam nada.
Marcos Nuremberg tinha 48 anos. A despedida aconteceu numa cerimônia reservada e, por causa dos ferimentos, o caixão estava fechado. Quem é o Marcos para você? Eu acho que o Marcos, ele muito mais do que um pai, muito mais do que o companheiro da minha mãe, muito mais do que qualquer rótulo familiar obrigatório que a gente tem que lidar. Ele era um baita amigo meu, assim. Ele era um grande amigo, uma pessoa que fazia questão de enxergar, de aceitar a tua diferença, sabe? Ele era acolhedor. A estufa e as mudas selecionadas de morango eram o orgulho do Marcos. O sustento da família e também o ponto de união entre todos. O lugar agora representa o vazio e a luta por justiça.